Dando continuidade ao nosso evento, gostaria de chamar Magna Lourdes de Farias e Heloísa Helena Pinto de Almeida, que apresentarão o trabalho Propostas e Considerações sobre Políticas de Segurança para Coleções Especiais, o caso da coleção da Academia Brasileira de Ciências. Gente, bom dia. Nós somos do Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, que é uma instituição que já está acostumada, já tem assim um bom tempo já de dedicação ao estudo sobre coleções especiais. Não só o estudo, como também cursos sobre coleções especiais, né? A maioria de vocês aqui, a gente já conhece mais ou menos a cara, já participou pelo menos de um curso de coleções especiais. E o MAST tem algumas coleções especiais, por exemplo, a coleção brasiliana, a coleção de documentos brasileiros, a coleção da Abracor, que para a gente é uma coleção especial, da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais, Abracor. E aí, com essas coleções, foram iniciados os primeiros estudos, características de metodologias, mas eram coleções pequenas. Eis que a gente recebe como doação o acervo da Academia Brasileira de Ciência. A biblioteca da Academia parou de funcionar e o acervo foi cedido para o MAST. E aí ela passou a ser para a gente uma coleção especial. Como era uma coleção muito grande, principalmente em comparação com as outras coleções especiais que a biblioteca tem, a gente precisava de uma outra maneira de cuidar dessa coleção. Por quê? Porque a gente queria fazer um estudo detalhado das características intrínsecas e extrínsecas, criar a metodologia, descobrir as características dessa coleção. E, para isso, surgiu, assim, num momento muito adequado para a biblioteca, uma contemplação de uma bolsa de pesquisa, ou seja, uma bolsa PCI. O que eu e a Lúcia fizemos? Um projeto que a gente precisava de estudar essa coleção. E o que a gente fez? Pegou essa bolsa e ofereceu à Magna, que está lá até hoje, já tem quase 2 anos, né? Está lá até hoje, numa dedicação quase que exclusiva a essa coleção. É um estudo minucioso de várias características que ela tem e que, para a gente, tem um valor enorme de grande. Apesar da gente já ter incluído na base 3.000 títulos, que é esse marcador de livro que eu deixei ali, para depois vocês podem pegar, a gente já faz um trabalho de divulgação muito grande, porque está já disponível no nosso acervo, esses 3.000 títulos que a gente já disponibilizou na base, e tem características interessantíssimas que, à medida que ela vai fazendo diariamente, ela vai anotando, vai escrevendo, a gente vai discutindo e vai traçando uma metodologia, uma política, a gente está desenvolvendo esse tipo de trabalho, tá? Agora, o trabalho ela vai apresentar, e eu queria deixar aqui também claro que, dia 13 de dezembro, a gente vai fazer o lançamento de mais uma coleção especial. Dessa vez é de Solange Zúñiga. É uma profissional muito importante na área de preservação, que ajudou muito a biblioteca, participou muito com a gente lá, inclusive nessa parte de coleção especial. E, após o falecimento, a família dela, as filhas, doaram parte do acervo para a Biblioteca do MAST. Então, é mais uma coleção especial que a gente tem, e vai ser assinado o termo de doação no dia 13 de dezembro. Desde já, todos estão convidados, tá? E o marcador de livro eu deixei ali embaixo, depois quem quiser acessar os 3.000 primeiros títulos, pode ser acessado através do QR Code aqui atrás, tá? Então, eu deixo a apresentação com a Magna. Bom dia a todos. Eu sou a Magna, bolsista do Museu de Astronomia, como a Heloísa já falou.
E antes da gente começar as questões sobre as propostas, sobre a política de segurança dessas coleções, falar um pouquinho do histórico da coleção da ABC no MAST, que é importante para a gente contextualizar. Essa parceria entre a ABC e o MAST, ela começou em 2005, mas a proposta inicial era que o MAST prestasse uma consultoria na organização desse acervo na própria sede da ABC. Porém, em 2007, houveram algumas mudanças nas propostas iniciais e ficou decidido que esse acervo viria para o MAST. Essa transferência ela foi concluída em 2009, porém o acervo não ficou guardado lá no museu, porque nossa biblioteca ela era pequena, uma biblioteca histórica, e não comportaria esse acervo todo. São cerca de 14 mil obras, então é bastante coisa, é a biblioteca inteira. Em 2012, esse acervo ele voltou para o MAST. Esse meio tempo ele ficou numa empresa de guarda especializada. E em 2015, com a inauguração do novo prédio e das novas instalações da biblioteca, o acervo da academia ele teria o seu local de guarda final, e para lá que ele foi. E nesse mesmo ano, no final de 2015, foi assinado um termo de comodato entre a Academia Brasileira de Ciências e o Museu de Astronomia, que firmava um contrato válido por 25 anos, renováveis por iguais. Em 2016, que foi iniciado o processamento técnico desse acervo por mim e por outra bibliotecária, em um projeto de catalogação. A ideia inicial era incluir o acervo na base apenas, mas durante esses procedimentos nós observamos algumas particularidades, como a Heloísa colocou, e em 2017 a biblioteca foi contemplada com uma bolsa de pesquisa justamente para a gente poder estudar as particularidades desse acervo. Aqui na primeira foto é a biblioteca Aristides Pacheco Leão, na sede lá da academia. A segunda são as 386 caixas que foram transferidas para o MAST. Essa foto já é lá no MAST. E a última foi tirada durante um evento de inauguração do acervo, onde foi disponibilizado para o público os 2.000 primeiros títulos. O início das discussões, especificamente sobre a política de segurança, ocorreu durante a revisão dos parâmetros e políticas que envolvem a gestão de coleções especiais no MAST. A coleção da ABC é a maior coleção especial que nós temos e, por isso, ela se tornou objeto de estudo para muitos outros documentos que estão sendo desenvolvidos no momento. Só que ela tem uma particularidade que difere das outras coleções, que é ser um acervo de guarda compartilhada. Esse acervo não foi doado para a gente, ele está cedido, então ele ainda pertence à instituição de origem. Portanto, foi preciso voltarmos à literatura, estudar bastante sobre livro raro, coleção especial e as políticas de gestão desse tipo de acervo. Foi preciso entender bastante a diferença de livro raro e coleção especial, porque eles não necessariamente significam a mesma coisa. A biblioteca da ABC, por exemplo, é uma biblioteca de 102 anos, 103, e tem livros bastante recentes, mas, mesmo assim, devido ao seu contexto histórico e institucional, eles são considerados especiais, por causa do contexto da instituição. Depois de entendida a literatura, nós passamos para a análise de algumas outras políticas de outras instituições sobre segurança, em especial um documento desenvolvido pelo MAST em parceria com o Museu Villa-Lobos, que é a Política de Segurança para Arquivos, Bibliotecas e Museus. Esse não é uma política dos dois museus que a elaboraram, são medidas norteadoras para a elaboração de outras políticas, e foi nela que nós nos baseamos para essas considerações iniciais. Também foi preciso analisar o termo de comodato e outros documentos que firmaram a parceria para entender a particularidade dessa coleção. Em primeiro lugar, algumas pessoas podem não conhecer, a gente precisa explicar o que significa um termo de comodato. O termo de comodato, segundo a legislação vigente, é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis e perfaz-se com a tradição do objeto. Isso significa que são cedidos temporariamente o uso desses bens de forma gratuita e sem a transferência de propriedade definitiva. Então, eles estão sob a nossa guarda, sob o nosso tratamento, mas eles ainda pertencem à ABC e, ao final do contrato, eles vão retornar para a sua instituição de origem. A partir da leitura do termo de comodato, firmado entre a ABC e o MAST,
nós verificamos algumas observações. A primeira delas é que a gente sugere algumas alterações no termo, e também fica de alerta para quem for firmar um termo de comodato para prestar atenção nessas questões. O nosso termo ele prevê apenas perda e extravio, no quesito de segurança, mas é necessário que seja incluída nesse termo algumas medidas como segurança preventiva, ações em caso de emergência, o próprio processamento técnico. O nosso termo ele é restrito, ele só diz que é responsabilidade do MAST fazer esse processamento, mas não tem nenhuma outra diretriz sobre como fazê-lo. A segunda é que haja a previsão da possibilidade de investimento financeiro. A legislação não obriga a instituição comodante a investir financeiramente no acervo, ainda que ele a pertença, mas nós sugerimos que seja incluída uma cláusula sobre a possibilidade, principalmente no caso de algum sinistro, né? Ainda é do interesse das duas instituições. E a terceira é que sejam designados pelo termo de comodato profissionais de ambas as instituições para que se tenha um diálogo permanente sobre os procedimentos e políticas adotados nesse acervo, porque todas as tomadas de decisões que nós tivermos nesse momento vão afetar o acervo para o futuro. No momento, ele só fica com a gente por 50 anos ou 25, depende da ABC. Então, é um prazo longo, mas também é bem curto. Partindo agora para as propostas em si, nós fomos estudar o que seria a segurança. Nós entendemos que a segurança é um conjunto de elementos que formam um plano para impedir danos ou prejuízos ao acervo. Também envolve o edifício, os usuários e outros quesitos, mas no momento nós vamos tratar especificamente da questão do acervo. E a partir da leitura da literatura especializada, nós podemos destacar alguns pontos principais, que são a documentação e o processamento técnico, as exposições, o acesso e a guarda e conservação. No caso da responsabilidade compartilhada, ambas as instituições devem possuir todos os elementos firmadores da parceria, bem como as listagens, contratos e tudo que envolver o convênio entre as instituições. E quando a gente fala de documento, a gente não pode deixar de falar do processamento técnico, porque ele é um fator de segurança. Uma vez que, por meio do processamento técnico, que são feitas todas as descrições, e toda a tomada de decisão para a segurança do acervo. Nós queremos destacar, em questão do processamento técnico, o uso do carimbo, que já está sendo bastante discutido, e o inventário. A opção do carimbo é tanto por questão de identificação, uma marca de propriedade, como também parte desse acervo foi doado também para outras instituições. A biblioteca passou por inúmeras localizações ao longo desses mais de 100 anos, então tem outros acervos com carimbo da academia por aí, mas nós temos que identificar exclusivamente os que estão no MAST. E o inventário, que nós chamamos lá de inventário intelectual, que é uma descrição minuciosa de todas as marcas de propriedade e proveniência. Nós anotamos tudo, todas as marginálias, o que está escrito, selos de livraria, tudo é definido nesse acervo. Ainda sobre a documentação, na primeira imagem nós temos como é feito, fica o produto final do processamento técnico. Na segunda, um exemplo de livro com marcas especiais. No caso, é uma assinatura de Joaquim de Sampaio Ferraz, que foi um acadêmico da ABC, mas também apareceram outros documentos diversos, desde cartão de dentadura, a comunicação científica e histórias escritas nos livros, tipo, esse livro está muito ruim, não pode ser dessa pessoa. Então, tem várias coisas interessantes. E a última é um pedacinho da nossa planilha de inventário intelectual, onde é mencionado o acervo, o exemplar, o tipo de marca, o ano. O ano ele é muito importante porque é um acervo grande, e as pessoas nos perguntam muito qual é o mais antigo, como se só o mais antigo fosse o mais importante. Mas também, a fim de divulgação do acervo, e a gente precisa dessas estratégias de marketing, a gente deixa bem fácil de localizar. A localização
de onde cada marca está incluída e a forma que é descrito no pérgamo. A gente não descreve no pérgamo como a gente descreve na planilha, até por questões de segurança. Tem detalhes que a gente precisa manter apenas para a instituição. Outro detalhe importante são as exposições. Esse acervo ele é ainda bastante recente e não há muita demanda não há nenhuma, na verdade, demanda externa para que ele saia para exposição. Porém, como forma de divulgação do acervo, são realizadas exposições periódicas no espaço da biblioteca. Então, algumas medidas devem ser levadas em consideração, visando a segurança dos itens, como, por exemplo, ficar em local protegido, acondicionado adequadamente e com checagem diária dos itens em exposição, tanto no início do expediente como ao final. Essa fotografia do dia que foi inaugurada a exposição, e esse é o expositor que fica permanentemente na biblioteca. Ele é todo fechado, não tem como levantar o vidro e está bem próximo da sala de processamento técnico. Então, a gente, o tempo todo, tem a visão do expositor e de quem circula na área. E nós não podemos falar de coleções especiais sem falar do acesso, né? Porque é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para dar acesso, especificamente a questão da coleção ABC. Ela estava num lugar que não era acessível nem para os acadêmicos, e essa é uma das nossas principais motivações. Tendo em consideração que é uma coleção de responsabilidade compartilhada, ela é compartilhada, mas algumas medidas elas são apenas tomadas pelo MAST, até para garantir a segurança do acervo. A ABC é uma instituição muito grande, o MAST também, então o acesso tem que ser restrito. O acesso é restrito aos funcionários da biblioteca do museu. Os usuários podem ter acesso desde com a supervisão de algum funcionário da biblioteca. A consulta desse material é exclusivamente local, na área da biblioteca. A biblioteca ela é um prédio de 2 andares, o acervo fica no subsolo e o acervo também não pode subir para consulta. Ele fica apenas no espaço de guarda do acervo. Inclusive, a gente considera dos acadêmicos, né, apesar do acervo pertencer a eles e visar muito o acesso dos acadêmicos também, eles não podem levar o livro para casa, nem em hipótese alguma, nem o livro também pode seguir para a ABC para ser consultado lá. Falando também sobre a consulta, os usuários eles recebem todas as orientações sobre o manuseio dos itens e os itens permitidos na área de consulta do acervo. As mesas para o acesso elas devem ser amplas, não pode utilizar caneta, a forma de manusear o livro também tem que ser feita de forma adequada. Nós temos exemplares nos mais diversos estados e dos mais diversos tamanhos, então sempre também tem algum funcionário para auxiliar. E uso de luvas, tanto para resguardar o item como para resguardar o usuário, porque é um acervo bastante antigo, já passou por muita coisa. Então, a segurança não é só do item, é também pessoal. E não é permitido água, nem comer, nem fumar, nada disso na sala de consulta. É só o item, caneta, lápis e um papelzinho, sempre sob a supervisão de algum funcionário. Aqui vamos ter a imagem das estantes deslizantes, que é o local que esse acervo fica armazenado. As estantes elas permanecem trancadas a todo tempo. Somente quando há necessidade de consulta ou de tratamento do acervo que elas são abertas. Elas também podem ser abertas pelos técnicos do Laboratório de Conservação e Restauração de Papel do MAST, que fazem um trabalho em conjunto conosco. E na outra imagem é a área de consulta. Lá no cantinho vocês podem ver o balcão de atendimento, que sempre tem um funcionário ali fazendo a supervisão. E não se pode falar em segurança sem falar em preservação, né? Porque não adianta a gente assegurar sem preservar. Sendo assim, algumas medidas elas contemplam, ao mesmo tempo, tanto a preservação do item como a segurança. Nós podemos destacar a manutenção das estantes e da área de guarda e a limpeza, que ela é feita exclusivamente por uma pessoa determinada
pela biblioteca e tem a orientação sobre como proceder, justamente para a gente evitar aquela questão de limpar o livro com um paninho úmido ou varrer o acervo, nada disso pode. Tem as orientações que são passadas tanto pela biblioteca como pelos técnicos do LAPEL. Nós, da equipe da biblioteca, também recebemos treinamento do LAPEL sobre como fazer a higienização do acervo e o manuseio adequado. E todos os itens também que saem para consulta e para manutenção, para higienização, eles são registrados. É muito importante que se tenha um registro de tudo, tanto para a ABC quanto para o próprio MAST. Ainda falando sobre a questão da guarda e da conservação, nós ressaltamos que o uso das etiquetas, as nossas etiquetas, elas não são coladas no acervo e nem ficam em algum papelzinho no livro, porque pode se perder quando a gente tira. Eu trouxe até um exemplo, não é da coleção. E os livros eles são envoltos em papel alcalino, com uma cinta, e a etiqueta vai sobre esse papel. Isso permite não só que a gente identifique o livro e que não seja perdido, mas também mantém um vínculo institucional com a ABC e a memória do livro, porque boa parte desse acervo já veio processado pela ABC. E eles têm um sistema de classificação diferente do nosso. Então, a gente sempre pensa que, se esse acervo retornar, ele tanto pode retornar com as medidas de processamento que nós adotamos, como também eles podem querer manter o que eles já faziam antes. Então, nós não modificamos nada. Não apagamos carimbos, nem assinaturas, nada. Tudo é mantido conforme o original. Apenas acrescentamos o nosso carimbo, que é um só, redondinho, pequeno, e fazemos a inscrição no livro a lápis, que eles podem querer apagar no futuro ou não. Também, considerando a questão da conservação, tem a questão da reprodução. É vedada a reprodução de qualquer item de coleção especial, exceto se for autorizada pela biblioteca e pelo LAPEL, que é o laboratório, e sempre se respeitando a legislação de direitos autorais, que também já é utilizada como prática na biblioteca. Para finalizar, nós gostaríamos de destacar que as políticas, essas propostas de política, não são um documento definitivo, são apenas algumas reflexões de práticas que nós já adotamos. Ainda não existe um documento instituído na biblioteca e na instituição sobre política de segurança de acervos, apenas algumas diretrizes. E ele está voltado exclusivamente para as coleções especiais, tendo como objeto de estudo a coleção da Academia Brasileira de Ciências. Nós observamos também alguma carência de discussão e trabalhos voltados especificamente para a segurança de coleção especial, sobretudo aquelas que são doadas por comodato. Nós, particularmente, não encontramos nenhum trabalho que mencionasse o comodato durante a política de segurança. Encontramos muita literatura sobre livro raro, mas não necessariamente se encaixava no nosso caso. Então, foi um trabalho de formiguinha, verificando tudo que seria adequado para a coleção ABC. E, a partir dessas inferências, dessas considerações, nós gostaríamos de ressaltar a questão da documentação. É muito importante que tudo seja documentado. Não só se você tiver uma coleção que é própria, mas também, sobretudo, naquela por comodato, que a gente sempre tem que pensar que o acervo um dia não vai ser mais nosso. E é muito importante também a descrição minuciosa, como já foi bastante levantado aqui, de cada item, porque é a partir dessa descrição, do uso do carimbo, do uso de marcas de propriedade, que nós vamos conseguir identificar o pertencimento de um item àquela coleção, em caso de alguma ocorrência. Essas são algumas das nossas referências. Obrigada, fica o nosso contato. Eu posso até complementar que nossa biblioteca usa o sistema Pérgamo e o acervo está disponível na página do museu, do MAST. Tá? Quem quiser consultar,
Estão às ordens. Eu queria só comentar essa questão do comodato, né? Porque o comodato, ele muitas vezes ele é mais unilateral. Quem recebe a coleção tem toda a responsabilidade. Responsabilidade de segurança, de processamento técnico, de higienização, né? Utiliza seus servidores, seus espaços físicos, que muitas vezes nossas bibliotecas, né, elas não têm, no caso da academia não, porque foi feito um prédio, né? Foi um espaço a nossa físico para isso. biblioteca era pequena. Sim. E a gente acabou mudando para um prédio maior que deu para absorver. Sim, eu estive lá quando o prédio estava sendo estruturado para receber essa coleção. E é triste você, muitas vezes, tira essas coleções, né, do ostracismo, elas não eram consultadas, e a gente dá acesso, e depois, quando está tudo lindo, maravilhoso, a instituição leva de volta. Né? Tratadinha, bonitinha, cheirosinha, né? É chato. Brilhando. Né? É chato. Você utilizou todos os conhecimentos técnicos da sua equipe para tratar aquela coleção. Agora, muitas vezes, a gente também tem a esperança de que a instituição, vendo o cuidado que a gente teve, né, os donos daquela coleção, com aquele acervo, e que aquele acervo está tendo algum tipo de produção, né, acadêmica, intelectual, que ele deixe para a instituição. Né? Afinal de contas, ele vai tirar de lá para colocar onde? Né? Voltar para aquela situação anterior, porque se ele coloca em locais que ele não tem condições de dar acesso, não tem condições de preservar, é melhor deixar onde está. É minha opinião pessoal. Entendeu? Mas eu acho ótimo, porque no período, né, 25, eu espero que fique 50, 100 lá no mais, e que esse acervo seja muito consultado e que muitas produções advenham dele. E essa questão que eu queria colocar, assim, porque o MAST acolheu essa proposta e está fazendo o melhor com isso, né? E que muitas pessoas possam aproveitar ao máximo dessa coleção durante esse período que está sob a guarda do MAST. É isso que eu queria colocar em relação ao comodato. A Biblioteca Nacional também recebeu uma coleção em comodato, de fotografias e alguns documentos. A gente não tem certeza se vai acabar devolvendo, mas está sendo tratada, está sendo cuidada, higienizada para dar acesso ao público. O problema é quando a gente recebe o comodato e uma das cláusulas é não dar acesso. Aí a instituição tem que ter muito cuidado em relação a isso. E a questão do contrato. Muita atenção ao contrato, porque normalmente a gente só tem obrigações, né? E a instituição ela só está cedendo para você. Mas a gente também tem que deixar claro ali o que nós podemos com aquela coleção. Podemos expor? Eles estão expondo, ótimo. Né? Nós podemos digitalizar, nós podemos dar acesso ao que, lógico, está dentro, né, do domínio público, porque tem a questão do direito autoral. Então, deixar claro também que a gente tem alguma contrapartida em relação a isso. Sim. Então, quando vierem propostas de comodato, tentar buscar na literatura e nas instituições que trabalham com esse tipo de coleção, né, de contratos, o que foi feito e ver mais ou menos o que vocês podem também direcionar para receber essas coleções. Essa é a minha opinião em relação a isso. Então, vamos para o almoço e espero vocês à tarde.